para que ela não exerça suas funções históricas, né? Bom, e vou pedir desculpas a vocês por essa fala, vai ser assim, né? Fanha e abafada. Vou tentar falar devagar, né? Eu tenho um certo problema de falta de ar, motivo pelo qual eu optei pela manutenção do ensino remoto, né? Pela minha manutenção do ensino remoto. Então vou tentar falar pausadamente, né? Vou tentar não passar de 40, 45 minutos, que era a fala proposta inicialmente, vejam com a professora Joana, né? E aí depois a gente abre para discussão, para perguntas, tá? E a gente faz então a nossa conversa aqui, tá? Bem, gostaria de começar dizendo que eu, ao invés de fazer um conteúdo, né, trazer um conteúdo estritamente acadêmico, eu acho que nesse momento a gente precisa de um conteúdo que é acadêmico, mas que transita, não é isso? Com a nossa realidade histórica, está em diálogo o tempo todo com a nossa realidade histórica e com a nossa realidade presente, né? É o que a gente está vivendo hoje. Bom, Oi? Lá fora. Então, assim, a minha ideia é a gente trabalhar um pouquinho o contexto que a gente está vivendo de totalitarismo, não é isso? Mas, ao invés de nós tratarmos de totalitarismo em geral, né, eu gostaria que a gente especificasse. A minha proposta é a gente especificar um pouquinho mais do que a gente está falando quando a gente trata de totalitarismo, né? Bom, o termo totalitarismo ele se difundiu bastante, se democratizou bastante dentro da filosofia política, das ciências políticas, a partir da abordagem de Hannah Arendt, né? Nas origens do totalitarismo, né? E desde então ele tem uma marca registrada, digamos assim, enquanto conceito, né? Que enfoca basicamente o totalitarismo político, né? Quer dizer, acaba que nós ficamos muito presos à ideia do totalitarismo político e muitas vezes nos esquecemos que o totalitarismo político ele não nasce do nada, ele não vem de si mesmo, né? O totalitarismo político ele não é uma simples vontade de poder, de exercício de poder, embora a gente até possa pensar nisso também, mas não é só isso, evidentemente, né? O totalitarismo político ele está a serviço, né, do que eu vou chamar aqui também de totalitarismo econômico. E a nossa época, né, ela é bastante exemplar desse ponto de vista de que todas essas formas de totalitarismo que têm surgido no mundo nas últimas 2, 3 décadas, né, elas estão em sintonia com um projeto que é um projeto econômico mesmo, de reestruturação do capitalismo, de reestruturação das relações produtivas, das relações de trabalho, né, que a gente chama de neoliberalismo, né? É bom então dar nome aos bois, né? O totalitarismo político, né, ele não está a serviço de si mesmo, né? Bom, então nós podemos falar aqui, esse é o título inclusive da minha fala, de um totalitarismo econômico e de um totalitarismo político, e os dois entendidos como interligados, complementares, não é isso? Duas faces da mesma moeda. Porque senão a gente fica numa incompreensão do porquê esse retrocesso político, como formas de extrema-direita voltam ao poder, né? Como o fascismo, né? Formas fascistas de pensamento, de comportamento e de propostas fascistas de sociedade retornam ao poder, né? Retornam com força e ganham as massas, ganham de fato a consciência de muita gente, né? Da sua proposta. Então, eu acho que a gente tem que então trazer a questão econômica também para a discussão, né? A gente tem, por um lado, no campo econômico, a hegemonia do modelo neoliberal, que já vem de pelo menos 3, 4 décadas aí, se a gente tomar como referência 1980 aproximadamente, embora a gente saiba que experimentos neoliberais tenham sido implementados antes da década de 80, exemplo, Chile, é isso?
onde até o Guedes já andou por lá, né, como assessor. Mas a gente toma, né, mais ou menos como referência a década de 80, então nós já temos aí 40 anos de reestruturação do capitalismo, segundo um modelo específico, né, de relações de trabalho, de relações produtivas, de produção de valor, produção de capital. Né? Agora, para além do totalitarismo econômico, bom, e a ascensão da extrema-direita no mundo e das formas fascistas de poder, ela serve hoje, né, serve nessas últimas décadas, a essa implementação do neoliberalismo, tanto quanto no século XX, né? Na verdade, o fascismo, ou o nazifascismo, né? Na Itália, na Alemanha, na Espanha, né? Em Portugal, elas serviram como contenção nisso, né? E proteção do capitalismo naquele momento, contra um suposto risco, né, de revoluções por parte da classe trabalhadora, né? Mas o fascismo estava a serviço da salvação do capitalismo. Né? Ora, hoje o capitalismo vê, as nossas elites econômicas veem, né, no neoliberalismo a salvação do capitalismo. Quer dizer, esse modelo é o único aceitável do ponto de vista da manutenção do capitalismo, tal como nós o conhecemos. Né? Agora, eu gostaria também de abordar, né, um outro aspecto que eu acho que é importante, né, porque isso nos afeta na academia de forma direta, né, através do que eu tenho chamado de retrocesso acadêmico. Quer dizer, nós vivemos um retrocesso político institucional, não é? Um desfazimento da chamada democracia liberal. Se nós temos, acho que não fecharam a direita ali, não fecharam, se nós temos uma ascensão de governos totalitários ou abertamente fascistas, nós temos também, né, do ponto de vista do pensamento, o que eu chamaria de ascensão ou hegemonia do irracionalismo. Quer dizer, nós estamos numa era de irracionalidade. Né? Essa irracionalidade ela se apresenta na política, se apresenta na economia, na medida em que massas inteiras, milhões de pessoas são excluídas, né, de qualquer capacidade de consumo, né, de trabalho, de renda e assim por diante, né? Aumentando a conflitividade social. Né? Da mesma forma, no campo do pensamento acadêmico ou não, ou da mídia, ou midiático, né? Nós temos um verdadeiro retrocesso em que a irracionalidade, o irracionalismo, ele volta à tona com força. Né? E é típico também que o irracionalismo acompanha esses momentos de crise do capitalismo, não é isso? E de utilização do fascismo como contenção, ou do fascismo como proteção, né, contra as mazelas, digamos assim, causadas pelo capitalismo. Né? Bom, então eu gostaria de começar, né, tudo isso redunda no que o filósofo italiano Giorgio Agamben tem chamado de estado de exceção. Né? Vou ler aqui rapidamente a definição que ele dá de estado de exceção, nós vamos ver o quanto nós estamos vivendo um estado de exceção. Ele diz aqui: o estado de exceção se constitui quando o ordenamento jurídico contém em si o seu contrário. Quando o ordenamento jurídico contém em si o seu contrário. Ou seja, a suspensão dos direitos, ele admite uma violência não regulada pela lei, na qual o estado de exceção se torna uma estrutura jurídico-política estabelecida. O estado de exceção apresenta-se, portanto, como a forma legal daquilo que não pode ser legal, mudança do modelo econômico, retirada de direitos e assim por diante. Ou seja, o estado de exceção, ele confunde o limite entre lei e violência. Na verdade, vale o que a violência puder impor, não o que a lei prescreve ou o que a lei ordena, digamos assim, ou normatiza, né? Que é o termo em geral empregado. Então, o estado de exceção está situado exatamente na fronteira entre, né, a lei e a violência, ou entre o direito e a violência. Uma pena que a Joana não está aqui
para debater melhor isso com a gente hoje, né? Nessa fronteira incerta hoje entre direito e violência, entre lei e violência, né, que nós estamos vivendo e que o poder consegue se instalar e proliferar, né? Vou me permitir aqui, né, falar de um irracionalismo atrelado a um racionalismo, né? Sim, porque, como a primeira geração da escola de Frankfurt muito bem nos mostrou, né, o capitalismo se apresenta como racional, não é isso? Ele se apresenta a partir de uma aparência de racionalidade, mas, na verdade, o seu núcleo é irracional, né? A sua índole, né, última é irracional, né? Mas ele se apresenta como uma espécie de racionalidade que a escola de Frankfurt chamou de racionalidade instrumental, não é isso? Né? Ora, segundo Adorno, Kahneman, Marcuse, né, é exatamente quando essa racionalidade instrumental se radicaliza, chega à sua culminância, que o irracionalismo ressurge com toda a sua força e ele se apresenta, né, na sua integralidade, né? Bem, vamos começar então, né, pelo totalitarismo econômico, né? Vamos ver como é que ele se consolida. Ele não é abstrato, né? O totalitarismo econômico ele é bastante concreto, ele afeta quanto você tem, quanto você ganha, quanto você tem para comer. Hoje saiu a pesquisa, hoje, mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Nós estamos num retrocesso onde a fome voltou, o Brasil voltou ao chamado mapa da fome, né? Alguma coisa que, se não estava superada, estava minorada, né, em grande medida, né? Então, esse totalitarismo econômico ele se dá através de medidas muito claras, né? O neoliberalismo é um projeto de sociedade. Aliás, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro o neoliberalismo não é uma proposta econômica, pura e simplesmente. O neoliberalismo é uma proposta de sociedade, é um projeto de sociedade. Mas ele está ancorado, ele está baseado numa certa hegemonia, uma ditadura, a gente poderia chamar, da economia sobre a política. Ou seja, a economia esvazia, né, consegue esvaziar, né, as instâncias de deliberação, de discussão política, né, a chamada opinião pública, né? E o discurso econômico ele se torna o discurso hegemônico, o discurso natural, o discurso que naturaliza, né, esse projeto, né? A economia deixa de ser economia política, né? Ela não é mais pensada como economia política, já há muito tempo ela não é pensada, mas o projeto neoliberal tem como propósito exatamente a gente esquecer mesmo essa dimensão política da economia, né? Basta a gente observar como é que a mídia trabalha a privatização de Eletrobras, corte de gastos, teto de gastos, quer dizer, é tudo naturalizado, né? Você não tem um economista que seja contra a privatização da Eletrobras que apareça sendo entrevistado. Você só tem economistas, né, a favor da privatização da Eletrobras. Quando se fala em privatizar a Petrobras, né, também é a mesma coisa, só se entrevistam economistas neoliberais que defendem a proposta de privatização. O contraponto a isso, né, aqueles economistas que discordam dessa proposta simplesmente não aparecem, né, não são entrevistados. E eles existem, estão aí falando, se apresentando, debatendo e assim por diante, né? Bom, a ideia, então, é sobrepor a economia à política, né, ocultando essa dimensão política. Mas esse projeto, né, ele tinha um alvo muito claro inicialmente. O alvo dele, né, era o desmonte do chamado Estado Bem-Estar Social, né? Quando esse projeto surge, né, lá na década de meados da década de 40, principalmente no caminho da servidão, né, o texto fundacional em Hayek, né, o inimigo a ser batido ali para os neoliberais era o Estado Bem-Estar Social, né?
Um Estado que era considerado ineficiente, gastão, um Estado que cada vez mais seria submetido a gastos obrigatórios por parte dos sindicatos, dos partidos de esquerda, enfim, né? E isso era visto como algo que diminuía a lucratividade, a produtividade das empresas, o retorno dos investimentos e assim por diante, né? Portanto, seria danoso, seria prejudicial para a lógica do capitalismo, né? Nasce esse momento em que o alvo era o Estado de Bem-Estar Social, a ideia da retirada dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, né? A retirada das obrigações que o Estado tinha assumido com transporte público, saneamento, habitação, não é isso? Previdência, né? E assim por diante, né? Saúde, né? Todas essas obrigações do Estado, né, foram conquistadas com muito suor e muito sangue, né? Como uma espécie de compromisso, digamos assim, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? E as elites econômicas aceitaram, até certo ponto, né, aceitaram a introdução do Estado de Bem-Estar Social. Mas, para os economistas mais radicalmente liberais, isso era um custo, isso era um gasto desnecessário, um gasto que, na verdade, seria a morte do capitalismo daqui a algum tempo, representaria a falência, o colapso do capitalismo, né? Com tantos gastos. A partir daí, então, você tem todo um conjunto de ideias, né, fomentadas ao longo do tempo, né, que, de alguma forma, tentam novamente legitimar ideias de natureza humana, não é isso? Ideias de individualismo, de competitividade, competição, que são as ideias fundamentais do neoliberalismo, né? Então, individualismo, egoísmo, competição são os eixos, digamos assim, que fazem com que o capitalismo seja uma ordem econômica que consegue se desenvolver. Sem esses valores, sem esses comportamentos, a ordem capitalista entraria em colapso. Essa basicamente é a ideia dos neoliberais, né? Mais recentemente, né, como o desemprego faz parte dessa lógica neoliberal, né? O aumento do desemprego, inclusive, faz parte dessa lógica, né? Você tem o advento da ideia do empreendedorismo, né? Como suposta solução, falsa solução, na verdade, para o desemprego, né? Então você empurra as pessoas para o desemprego, as joga no desemprego, e depois as convence que o sucesso ou o fracasso delas depende delas. Né? E o melhor que elas podem fazer, o máximo que elas podem fazer é se transformar em espécie de empresas individuais mesmo, né? Quando se constrói a ideia do PJ, não é isso? Empresas demitem trabalhadores e os obrigam a abrir um CNPJ lá, virar PJ, né? Pessoa jurídica, PJ é pessoa jurídica. Ele se torna uma empresa formalmente, prestadora de serviços para a empresa para a qual ele trabalhava como empregado, né? Anteriormente. Então, é a individualização da responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso, né? Isso faz parte de toda uma lógica que está sendo, de alguma forma, imposta, né? Portanto, né, junto e atrelado a isso, evidentemente, é a naturalização da desigualdade social. A ideia de que alguma desigualdade social tem que haver. Aliás, esse é um grande problema, né? Porque nós temos liberais clássicos, né? Nós temos os chamados autores liberais clássicos e defensores do liberalismo clássico até hoje, né? Até entre os colegas nós temos os defensores do liberalismo clássico. Mas, muitas vezes, o próprio defensor do liberalismo clássico, ele não tem a percepção, ele não consegue perceber que liberalismo clássico e neoliberalismo não são exatamente a mesma coisa. Quer dizer, a proposta de sociedade neoliberal, ela não é a proposta do liberalismo clássico. A proposta do liberalismo clássico, derivada, né, historicamente, lá dos séculos XVIII, XVII, XVIII, XIX, ela foi construída em cima das ideias de igualdade, de liberdade, de fraternidade. A Revolução Francesa
um exemplo de como a ideologia liberal construiu todo um ideário, né? E um projeto de sociedade. Mas o neoliberalismo ele não está atuando com igualdade, liberdade e fraternidade. Né? Em nome, né, de uma reestruturação econômica e produtiva, que se supõe ser a única salvação para o próprio sistema econômico, né, abre-se mão completamente da igualdade. Ao contrário, a igualdade passa a ser vista como um problema. A igualdade é aquilo que entrava, né, a competição, é aquilo que entrava o individualismo e a luta, digamos assim, diária pela sobrevivência. O neoliberalismo tem esse componente, né, de excluir a igualdade, né, e defender claramente a desigualdade como um valor que é capaz de lubrificar o sistema econômico, né, melhorá-lo, torná-lo cada vez mais eficiente através da competição. Né. A ideia básica é que se todo mundo tem mais ou menos as mesmas condições de vida e ganha mais ou menos o mesmo para fazer as mesmas coisas, ninguém vai tentar fazer melhor que o outro, não é isso? Ninguém vai se esmerar para ser o melhor empregado, o melhor funcionário e assim por diante, né? Nesse sentido, a ideia de eficiência morre, né? A ideia de eficiência ela se perde. Né? Então, neoliberalismo e liberalismo clássico são coisas distintas e é bom que isso fique claro, principalmente para os liberais clássicos, que muitas vezes não percebem, eles acham que é tudo a mesma coisa e acabam encampando o neoliberalismo como um projeto econômico. Nem percebem que o projeto econômico neoliberal ele é a destruição dos valores liberais clássicos. Ele exatamente visa a destruição da fraternidade e da igualdade. Ele é o contraponto da igualdade e da fraternidade. Bom, você tem aí então massas excluídas, você tem aumento da criminalidade, aumento da violência, e tudo isso precisa ser contido, né? Tudo isso de alguma maneira precisa ser contido, para que o caldeirão não exploda. Né? Daí a ideia da criminalização mesmo dos pobres. Né? Hoje, o que você tem hoje? Né? É criminalização dos pobres, é exclusão. Né? Outro dia eu estava vendo o padre Júlio Lancelotti, né? Tentando de alguma forma lá, né, na sua luta contra a corofobia, né, que é você colocar pedras, pedregulhos, coisas pontiagudas debaixo de adultos para impedir que os pobres durmam ali. Né, quer dizer, banco de ônibus, né, virado para que ninguém possa deitar ali e dormir ali. Quer dizer, é uma exclusão física, não é uma exclusão simbólica, é uma exclusão física, efetiva. Né? E é a única forma que o neoliberalismo tem de lidar com as desigualdades que ele mesmo vai promover. Isso que ele mesmo promove. Né? Você, então, também ressurge uma tentativa de justificação dessas desigualdades entre os indivíduos, né? Ou seja, a partir de uma natureza humana, seja a partir de uma visão cientificista, né? Então a engenharia genética pode também entrar aí, né? Para, de alguma forma, tentar legitimar, né? E não menosprezemos essas tentativas cientificistas, né? de justificar as desigualdades entre os indivíduos. Né? Num primeiro momento, o neoliberalismo lá na década de 40 não obteve sucesso, por um motivo muito simples. Né? Por um motivo muito simples. O capitalismo precisava, naquele momento, do Estado de Bem-Estar Social. Né? O Estado de Bem-Estar Social era a única forma, ele também servia como contenção, não é isso? A primeira forma de contenção foi o fascismo, mas ele perdeu-se o controle, né? Criaram a criatura e a criatura perdeu o controle, né? No caso Hitler e Mussolini. E você tem como contraponto ao fascismo, então, as elites aceitando, né? Então, a construção do Estado de Bem-Estar Social na Europa, né? Os Estados Unidos muito menos, os Estados Unidos nunca foram um modelo do Estado de Bem-Estar Social. Né? Você tem
E nós outros, né? A América Latina não teve, nós não tivemos um Estado de bem-estar social, o que torna mais perversa ainda a implementação do neoliberalismo aqui. Porque aqui é a retirada e a desconstrução do que nunca houve, ou do que houve de forma precária, de forma precarizada. Daí o ódio, né? Que, em geral, os economistas neoliberais têm a Constituição de 88. E a Constituição de 88 foi a primeira tentativa histórica no país de se tentar construir não o Estado de bem-estar social escandinavo, né? Na Suécia, na Noruega, né? Mas de tentar construir um Estado social, um Estado que desse direitos, né? Que promovesse uma legislação trabalhista mais justa, né? A desconcentração de renda, não é isso? Né? Uma certa democratização da renda produzida, da riqueza produzida pelo país. Né? Essa tentativa, a Constituição de 88 tentou modelar. Não é? Agora, a gente até às vezes brinca dizendo que ela já nasceu, no fundo, ela é natimorta. Né? Ela nasce em 88 e já em 89 estão tentando assassiná-la. Né? Já em 89, com o governo Collor, com a eleição do Fernando Collor de Mello, você já tem a tentativa de eliminá-la. E vocês sabem, uma Constituição é um conjunto de princípios. Né? Para que ela funcione, você tem que ter toda uma regulamentação daqueles princípios. Né? Então, tudo que era mais problemático para as elites econômicas ficaram como princípios, mas não foram regulamentados logo. Né? E assim se deu mesmo, quer dizer, com a eleição do Collor e depois de outros governos neoliberais, você tem a não regulamentação daqueles direitos, né? De muitos desses direitos garantidos pela Constituição de 88. Né? Nós tivemos, nós, né? No nosso caso é perverso, a América Latina é extremamente perversa, o Chile nunca teve um Estado de bem-estar social e foi implementado lá de forma experimental no neoliberalismo. Né? Nós tivemos neoliberalismo experimental na Bolívia, né? No México, na Venezuela, no Peru, do Alberto Fujimori, né? Na Argentina, do Fernando Menem. Quer dizer, nós tivemos uma implementação universalizada de um modelo e, no fundo, o inimigo desse modelo era o Estado de bem-estar social, quando aqui nunca houve Estado de bem-estar social. Bom, mas por que isso? Um erro histórico deles? Não. E quanto mais, né, você puder destruir formas, né, direitos sociais trabalhistas, melhor para o sistema como um todo, melhor ele operará. No Brasil, governo Collor, governo Fernando Henrique, durante os governos petistas, lamentavelmente, o projeto neoliberal não foi colocado em xeque de forma contundente e radical, né? Ele apenas entrou num certo banho-maria e, mesmo assim, algumas medidas neoliberais foram adotadas durante as gestões do PT. Daí eu apontar, inclusive, uma das razões do desencanto da população, que fez com que a população não fosse para as ruas defender a Dilma. Né? A população não foi defender a Dilma na rua. Ao contrário, a população lembrava o tempo todo: a gente não vai defender um governo que botou a polícia contra a gente. Quando a gente estava reclamando da reforma da Previdência, a primeira reforma da Previdência, lembremos, foi durante o governo Lula. Né? Então, o modelo neoliberal ele apenas sofreu um certo arrefecimento, né? Mas esse arrefecimento também gerou insatisfação. As nossas elites econômicas queriam a radicalização do neoliberalismo, e não o neoliberalismo soft, o neoliberalismo Nutella, né? Nos moldes do PT. Né? Daí então o golpe de 2016. O golpe visa exatamente, tanto é que eu digo, o golpe de 2016 não foi contra a Dilma, contra o PT. O golpe de 2016 foi contra a Constituição de 88. Foi apenas o ato final, né, de tentar matar a Constituição de 88. É isso? Já nasceu questionada por essas elites. Né? E aí nós temos, então, Temer e sua reforma da Previdência, sua reforma trabalhista, nós temos o Bolsonaro fazendo sua reforma da Previdência, né?
Nós temos as privatizações, diversas privatizações, feitas muitas ainda nas gestões do PT, inclusive, né? Enfim. Bom, mas, e para tornar bem claras essas medidas, né? Porque a gente ouve falar em neoliberalismo, ouve uma coisinha aqui, outra ali, mas é bom a gente objetivar, né? Objetivar efetivamente que medidas são essas. Então, eu vou pedir paciência a vocês, vou ler aqui, né, as inúmeras medidas neoliberais que fazem parte de uma espécie de modelo exemplar, paradigmático, né, desde Hayek, passando por Friedman, enfim, todos os outros economistas neoliberais, e chegando aos nossos neoliberais da atualidade. Né? Então, eu vou ler aqui rapidamente todas as medidas que são preconizadas pelos neoliberais. Vamos lá. Vocês vão ver que quase todas elas já estão aqui no Brasil, estão no mundo e estão aqui. Né? Então, vamos lá. Redução das intervenções do Estado no mercado de regulamentação da economia. Corte dos gastos públicos e sociais. Aqui, para a produção de superávit primário, né? Ou seja, para pagamento da dívida, seja para mais investimentos. Mas investimento em quem? Saúde e educação? Seria bom, né? Não. Investimento em infraestrutura para exportação das commodities. É isso? É essa a ideia, é isso que eles entendem por infraestrutura. Quando eles dizem, o Brasil não tem dinheiro para investir na infraestrutura, porque gasta muito com salário de professor, de médico, com universidade, com previdência, né? Não, cuidado, não se empolguem. Infraestrutura que eles estão falando é outra, não é infraestrutura sanitária, não é saneamento para a população. Infraestrutura é infraestrutura para os setores produtivos poderem produzir e exportar sua produção de maneira mais adequada. Né? Meta suprema, a estabilidade monetária, redução e estabilização da inflação. Né? Reforma da Previdência, com aumento da idade mínima e redução das pensões. Gente, ninguém inventou a roda. Isso aqui é preconizado desde a década de 40. Né? Só que naquele momento não havia contexto para implementação. Reforma da legislação trabalhista, com a flexibilização dessa legislação, terceirização, precarização, intensificação do trabalho, sim, porque quando tem menos trabalhadores, você vai trabalhar mais, você vai trabalhar pelos que não estão mais aqui. Né? E contrato de trabalho temporário, que foi uma coisa que agora passou, né? E está sendo implementado, e a proposta é universalizar o contrato temporário de trabalho, né? Todo mundo ser trabalhador temporário. Privatização das empresas estatais, com a gestão privada mais eficiente, né? Você pega a Petrobras ainda continua sendo formalmente pública, mas a gestão dela já é feita de forma privada, né? Quer dizer, o que importa é o lucro. Se as pessoas estão podendo pagar gasolina, diesel, etanol, o problema é nosso. Né? Isso aqui é uma empresa, isso aqui é para gerar lucro e é para dar um retorno aos acionistas da empresa, ponto. Né? Então, a lógica da gestão é uma lógica privada, não é pública. Né? Privatização dos serviços públicos, saúde, educação, previdência, transporte, parcerias público-privadas. A própria universidade está cheia de parcerias público-privadas, e a ideia deles é que a gente se vire com isso, né? A gente consiga se manter, né? No futuro, consiga se manter. Eles vão reduzindo cada vez mais o dinheiro público para a universidade, de forma tal a obrigar que a universidade seja obrigada a passar o PIB, né? Pedir o dinheiro, né? Conseguir fazer parcerias com a iniciativa privada para poder se manter. Até certo ponto isso já está acontecendo. Né? Reforma tributária. Poxa, que bom, né? Vão rever os impostos que a gente paga. Não, na verdade a reforma tributária é para desonerar os setores chamados setores produtivos, que são na verdade os mais ricos. Né? Nós, trabalhadores, continuaremos pagando impostos. Redução dos impostos, tributos das empresas e de rendimentos financeiros. Produção de uma nova desigualdade para dinamizar a economia e a competição. Já falamos disso. Né? Produção de uma restauração da taxa natural de desemprego. Bota o natural entre aspas, porque de natural não tem nada, né? Desemprego não é um fenômeno natural. Ele é um fenômeno que faz parte de um projeto de sociedade. Durante o estado de bem-estar social,
a ideia do pleno emprego, de alguma forma, reduziu essa quantidade de pessoas desempregadas, né? Com o Estado, inclusive, absorvendo muitos dos trabalhadores desempregados para as suas funções administrativas, de serviços públicos e assim por diante, né? No entanto, né, a ideia é o Estado enxuto, né, um Estado que, de preferência, demita os servidores, né, conseguir eliminá-los para a criação de um novo contingente de mão de obra, né, desempregada. Um Estado mínimo no controle do mercado econômico e Estado máximo no controle da população, né? Então, essa história de Estado mínimo é uma falácia, né? Estado mínimo na regulamentação da economia. É um Estado que vai criar todo um arcabouço jurídico, né, para que a economia funcione, o livre mercado funcione, livre, leve e solto de fato, né? Mas é um Estado máximo do ponto de vista da repressão social. Ou seja, né, a gente vê os PPs no Rio de Janeiro, né, a violência policial que a gente está assistindo, toda semana tem alguém com bala perdida, né, bala perdida, as incursões nas comunidades de forma violenta, né, o preconceito, né, inculcado nos próprios policiais contra os pobres, não é isso? Não sei quem assistiu os professores de um curso falando de como ele batia dos pobres, né? Falando isso com prazer, né? Enfim, combate aos movimentos sociais e aos sindicatos. Por quê? Porque os movimentos sociais e sindicatos foram as únicas instituições, dos partidos de esquerda, evidentemente, que participaram da ascensão da classe trabalhadora lá na década de 80 e ainda início da década de 90. Meados da década de 90, os movimentos sociais arrefecem, né? Os sindicatos também começam a perder importância na forma de organização dos trabalhadores, né? E a ideia, na verdade, é diminuir ao máximo essa influência, né? Bom, para garantir a implementação disso tudo, não é isso? Para garantir a implementação disso tudo, nós temos então o totalitarismo político vicejando no mundo. Não é? Trump, você pensa no Trump? O Trump é um empresário, ele era empresário, ele não é um leitor de Hitler, de Mussolini, mas ele, espertamente, está adotando uma certa visão política, uma certa concepção política, que interessa à elite econômica daquele país. Não é à toa que até hoje, depois de tudo que ele fez, inclusive na sua saída, não é? Com a invasão do Capitólio, o incentivo à invasão do Capitólio, até hoje a elite econômica americana apoia o Trump. Basicamente, os republicanos são dominados pelo Trump hoje, né? E não se descarta que ele volte ao poder daqui a 2 anos agora, né? Daqui a 2 anos, talvez ele consiga ganhar a eleição, né? Se o Biden continuar nessa toada. Bom, então você tem a eleição do Trump, você tem o aumento da extrema-direita na França, na Alemanha, na Espanha, na Hungria, na Polônia, nos países do leste europeu, né? Os países do leste europeu experimentaram um choque neoliberal assim que eles desmontaram o socialismo, né? Chamado socialismo real, e a partir daquele choque neoliberal, a extrema-direita começou a surgir com força. Mas por quê? Porque o neoliberalismo produz desigualdade mesmo, produz exclusão, produz miséria, fome, desemprego, né? E a única forma de lidar com essas consequências é apelar, as elites apelarem para a extrema-direita. É bom a gente sempre lembrar que as elites econômicas gostam da extrema-direita em certos momentos históricos, né? E apoiam esse tipo de visão política, né? No Brasil, nós já tivemos, então, reforma trabalhista, implantação do teto de gastos, reforma da Previdência, autonomia do Banco Central, né? Aprofundamento da recessão, reforço da repressão dos movimentos sociais, criminalização dos movimentos sociais, qualquer protesto de rua, né? Botaram, né, toda a sua força repressiva contra quem era contra a Copa do Mundo, né? Feita no Brasil. Isso inclui o governo Dilma e o governo PT mesmo, né?
Bom, então a agenda neoliberal no Brasil tem sido implementada, né? Você tem alguns aspectos ideológicos que eu acho interessante abordar como sementes dessa ascensão da extrema-direita, né? Ou como sintomas, na verdade, que são a identidade de classe entre a grande mídia e as elites econômicas, né? Hoje você tem todas elas juntinhas, né? Todos os grandes meios de comunicação de massa, né? Defendendo basicamente o mesmo modelo econômico, defendendo as mesmas ideias, defendendo o mesmo conceito de produção, de produtividade, de desenvolvimento e assim por diante, né? O ocultamento de que a corrupção não tem origem no Estado, e sim no mercado, ou seja, nas empresas, das relações econômicas competitivas e mercantis, né? E foi outra falácia, né? Foi criada recentemente, não só aqui, mas no mundo, mas aqui esse discurso pegou muito, né? Teve muito sucesso, de que a corrupção é o grande mal do país, né? E como se a corrupção nascesse do Estado, como se o Estado é que fosse corrupto. As empresas são meras vítimas da corrupção do Estado e do serviço público, né? Quando na verdade é o contrário, né? É a lógica privada da competição, da construção de monopólios, oligopólios, que acaba implementando a corrupção dentro do Estado. Aí sim, Estado e mercado acabam agindo em conluio, né? Para a produção de uma nova hegemonia, né? A produção de certo consenso, não é isso? O consenso do corte dos gastos, né? Aí faz aquelas analogias entre corte de gastos, né? Do orçamento e corte de gastos na sua casa, né? As analogias falaciosas. Se você não tem muito dinheiro, você tem que botar alguma coisa, tem que ser o leite das crianças, né? Fazer o quê, né? Então, e isso se torna um consenso, né? As pessoas acabam assimilando essa falsa analogia e incorporando a ideia do corte de gastos, né? E de que as reformas são absolutamente indispensáveis. Isso, sem reformas o país não vai crescer, né? Sem essas reformas neoliberais o país não cresce, né? E você tem então a naturalização da crise, quer dizer, ou seja, a ideia de que a crise ela faz parte do jogo, ela faz parte do ciclo, e com a crise se cresce, né? Com a crise nós aprendemos, né? A crise nos obriga a nos mexermos, a crise nos obriga a aproveitarmos as oportunidades, não é isso? Aí vem aquela frase cínica, né? Na crise, aos que choram e aos que vendem lenço, né? Os que vendem lenço realmente acabam tendo seus objetivos consumados, né? A ideia de que existe um estado de exceção normalizado, normal, então é normal que a polícia entre na favela em nome de prender 1, 2, 3 traficantes, mate 3 pessoas lá com bala perdida, paciência, né? Quem vai se incomodar com isso, né? A justificação da morte de criminosos, bandidos, traficantes, todos colocados no mesmo saco, né? Morte de civis inocentes como efeitos colaterais de uma guerra necessária. Aqui nós não temos a guerra ao terrorismo, mas temos a guerra ao tráfico. Então a guerra ao tráfico, né, e aos traficantes, ela legitima ela naturaliza esse estado de exceção, né? E o extermínio e a criminalização como uma forma de gestão social, né? Aí, de fato, é uma forma de gestão social, né, que contém, digamos assim, as massas, né? Vou tentar resumir um pouquinho, né? Bom, eu estou sozinho, a Joana não está aqui, então eu vou só pegar meu terceiro tópico aqui. Gente, sintomas, tanto do totalitarismo econômico quanto do político, né, no campo acadêmico, né? Eu acho que assim, são sintomas e causas ao mesmo tempo, né? Eles não são meras consequências, né? Nós temos uma guinada teórica, né, chamada guinada pós-moderna, né? A partir da década de 70, aproximadamente, 70, 80, né? Vejamos que não é uma mera coincidência que o neoliberalismo também começa a ser adotado, defendido e implementado a partir das anos 70, 80, né? Nós temos uma guinada teórica, né? Que para muitos, inclusive,
é produto da derrota da esquerda da década de 60. Né? A década de 60, ela, de alguma forma, ela radicalizou, né, certas críticas, e essa derrota acabou se transformando numa espécie de cumplicidade. Né? Então nós temos a chamada guinada pós-moderna, nas ciências sociais, nas ciências humanas em geral, tem aqui do BI, né? Está cheio de gente aqui do BI, né? As ciências humanas sofrem, né? Você sabe disso, né? Uma guinada para um certo relativismo, isso, né? A crítica a todas as abordagens totalizantes, a todas as abordagens que, de alguma forma, tentam correlacionar, né, conceitos no sentido mais amplo, né? Você tem a ênfase num enfoque micrológico, não é isso? Na microsociologia, na análise de determinados fatos vistos como isolados, né? Onde falta a perspectiva da totalidade. Né? No campo da filosofia, nós temos o culturalismo. Né? Como assim isso é contra o culturalismo? Não sou contra o culturalismo, apenas vejo problemas no culturalismo. Né? Porque o culturalismo está atrelado a uma espécie de relativismo epistemológico, onde tudo depende dos valores. Né? Como se a realidade objetiva desaparecesse. Não existe realidade objetiva. Só existem valores, representações mentais, né? Conceituais ou valores, e a única realidade ao qual nós temos acesso é essa realidade. Não é à toa que Kant volta com toda a força, o pensamento kantiano volta com toda a força. Né? Nós só temos fenômeno, esqueça o número. Número é alguma coisa que não deve ser questionado, porque não faz sentido, não vamos perder tempo com o número. Né? Então é uma espécie de volta ao idealismo, né? Não o idealismo alemão necessariamente, é o idealismo clássico, né? Mas é a volta a uma certa concepção de que o mundo é configurado a partir de representações mentais, a partir de conceitos. O que importa são os conceitos. Falar em realidade não faz muito sentido. Ou em realidade objetiva, concreta, isso não faz sentido dentro dessa lógica. Né? Então, o mundo como produto apenas das nossas representações. Né? E a volta também de ideias já desconstruídas, né? Quer dizer, que são aceitas tanto pelas ciências humanas quanto pela filosofia. Né? A ideia de educação para o mercado, a ideia da importância do ensino técnico, da competição, da seleção natural, não é isso? A ideia de que algumas pessoas são mais inteligentes do que outras, né? Cognitivamente falando mesmo. Né? A ideia de um certo darwinismo social, de que alguns têm mais oportunidades, outros têm menos oportunidades, alguns sabem aproveitar melhor essas oportunidades, outros não sabem aproveitar tão bem. Né? Enfim, e o império do que eu chamei, então, logo na minha fala inicial, de irracionalismo. Gente, nós temos três grandes, não vou fazer uma digressão filosófica abstrata aqui, é só para a gente visualizar melhor o que eu estou falando. Nós temos três grandes pensadores que já fizeram a crítica da modernidade clássica. Né? Quem são eles? Marx, Nietzsche e Freud. Não é isso? Marx, Nietzsche e Freud fizeram todo um esquadrinhamento, toda uma crítica contundente e radical da chamada modernidade clássica. Né? Da metafísica, do idealismo, enfim. E os três autores tinham, do meu ponto de vista, como característica, estar em busca de uma realidade mais concreta. O próprio existencialismo, né? A fenomenologia, o existencialismo, nascem desse impulso de busca de uma realidade mais concreta, né? Que se apresentava como abstrata no pensamento moderno clássico. Né? Marx, Nietzsche e Freud já tinham feito essa crítica contundente da modernidade, portanto. Né? Eles são uma espécie de antídoto, né, contra o pensamento moderno clássico. No entanto, né, nenhum dos três abria mão da racionalidade. E é aí que eu quero chegar. Né? Quer dizer, nós temos três grandes críticos contundentes e radicais da modernidade, do modernismo, né? Da ideia de desenvolvimento moderno, da ideia de progresso, da ideia de evolução, né? Enfim. E, no entanto, né, Marx, Nietzsche e Freud não abriram mão de uma crítica racional. Né? Talvez um pouco menos Nietzsche, né? Possamos fazer
um reparo aí no caso do Nietzsche, mas há controvérsias, né? E não me parece que Nietzsche também abrisse mão completamente da racionalidade como instrumento de crítica à racionalidade moderna, né? Então, o que estava em jogo ali era uma crítica contundente, radical, à racionalidade moderna, né? Mas em nome de uma outra forma de racionalidade, em nome de uma visão compreensiva do mundo, que nos permitisse mapear o mundo, né? Cada um dentro da sua perspectiva. A perspectiva de Marx é diferente da de Nietzsche e é diferente da de Freud, né? E eles são, portanto, os três grandes fundadores da filosofia contemporânea. Não é à toa que quase todos os troncos da filosofia contemporânea nascem de Marx, Nietzsche e Freud, né? Se você for rastrear, você vai encontrar nas diversas vertentes da filosofia contemporânea, né, algum desses três autores, ou uma mistura deles, como fundantes da filosofia contemporânea, né? Então, agora, em um momento eles abrem mão da racionalidade como instrumento de crítica, né? O que os diferencia da pós-modernidade, né? Na pós-modernidade parece que o próprio Marx, o próprio Nietzsche, o próprio Freud, né, se tornam indigestos, se tornam pensadores anacrônicos, pensadores modernos demais ainda, não é isso? São vistos como ainda modernos demais e, portanto, sujeitos podem ser relegados à subalternidade, né? Nós temos a partir daí também, né, uma espécie de consenso, né, um consenso liberal que torna o capitalismo absolutamente invisível, né? A gente ouve falar em crítica de economia, crítica política, etc. e tal, mas o próprio capitalismo como conceito ele não aparece. Vocês percebam que a palavra capitalismo não aparece na mídia. Aparece na mídia modelo tal contra modelo tal, né, determinadas mídias assim, o assado, mas capitalismo mesmo, o termo, a palavra capitalismo simplesmente desaparece do cenário. É como se o capitalismo, enquanto sistema econômico, se tornasse invisível, né, para o olhar, né? Então, você tem, como consequência, aí sim, dessa guinada pós-moderna, você tem, no senso comum, a literatura de autoajuda, né, as seitas New Age, isso, né, o aumento da religiosidade e do misticismo popular, né, e a mistura de negócios com religiosidade, não é isso? Inicialmente com o misticismo zen e os negócios, né, mas agora está valendo tudo, né? Cristianismo, enfim, quaisquer ideias religiosas podem e devem ser atreladas à ideia dos negócios, né? E servir como lubrificante, inclusive, comportamental para o sucesso nos negócios. Na academia você tem, já citei, a volta do liberalismo, a volta a Kant, a ênfase na epistemologia, nada contra a epistemologia, a gente gosta da epistemologia, né? Mas existe uma ênfase que eu chamaria de sintomaticamente exagerada na epistemologia por conta dessa percepção de que o que vale no mundo são os conceitos, são as representações mentais, é o conhecimento que se constrói, representacional, conceitual, que se constrói sobre o mundo. É uma espécie de kantismo radicalizado, né? O que importa são os conceitos que você constrói sobre o mundo. O que o mundo você não tem acesso a ele, né? Você só tem acesso ao que os conceitos te dizem dele, né? Você tem, então, o domínio de várias filosofias afirmativas, né? Você tem a fusão dos opostos, né? Um discurso de que esquerda e direita se equivalem, são a mesma coisa, né? Então, os opostos acabam sendo apresentados como compatíveis, né? De fato, a realidade histórica acaba, em parte, corroborando essa ideia de que esquerda e direita não tem mais diferenças, o que constrói a ideia de um mundo pós-biológico, né? Onde direita e esquerda, de fato, não fazem diferença, porque, de fato, você tem governos de esquerda que adotam o neoliberalismo. Quanto mais governos de esquerda adotam o neoliberalismo, mais você está corroborando a ideia de que direita e esquerda tanto faz, e essa ideia de que a luta não é mais ideológica, é uma luta cultural, nós estamos numa guerra cultural
essa expressão é inclusive bastante utilizada, né? Nós não estamos mais numa luta ideológica. E luta ideológica implicaria luta por modelos de sociedade conceitualmente diferentes, né? Paradigmas diferentes. Não, é uma luta cultural, ou seja, luta por valores. É uma luta por certas representações sobre a realidade, ponto. Né? Essa ideia, ela, de fato, ela acaba sendo corroborada quando, né, governos de esquerda e de direita se sucedem e a estrutura econômica básica continua sendo o neoliberalismo. Né? Esse é o perigo que a gente está correndo aqui hoje, né? No nosso país. E você tem, então, uma falsa harmonização dos contrários, não é isso? As UPPs são unidades de polícia pacificadora, bonito isso, né? Muito interessante, né? São forças de pacificação, né? Você tem uma volta da chamada tolerância, não é isso? Né? A ideia de tolerância, mas é uma tolerância, digamos assim, esvaziada, né? Da sua substantividade, uma tolerância formal, né? Aliás, quem faz muito bem essa crítica é o Zizek, né? O Zizek vai fazer exatamente a crítica dessa tolerância liberal esvaziada de conteúdo, né? Em que, de fato, todos nós temos que respeitar a posição do outro, seja ela qual for, né? Mas respeitar o outro com a sua posição, seja ela qual for, esvazia completamente qualquer crítica, né? Qualquer atitude crítica diante de outro paradigma, de outros conceitos, de outros valores e assim por diante. Né? E onde, né, segundo o Zizek, o que acaba imperando eu acolho os seus valores, aceito que você defenda os seus valores, mas os melhores são os meus. Me deixe com os meus valores. Né? Também não questione os meus, tá certo? Então, se eu acredito na democracia liberal, né, segundo certo modelo que seja democracia liberal, não venha você questionar esses valores. Você quer acreditar em reis, rainhas, né, chás e outras formas de construção do poder, de institucionalidade, tudo bem, mas não venha questionar a nossa ocidental, né, que está baseada nessas ideias. Né? E desse ponto de vista nós temos então o cinismo, né, quando esse relativismo, essa tolerância esvaziada, não substantiva, né, quando tudo isso se implanta, né, nós temos então a operação de uma espécie de cinismo ideológico, né, quer dizer, vale tudo, quer dizer, e a própria verdade se torna um instrumento da ideologia, né, porque eu posso de fato colher da realidade, pensar da realidade, determinados fatos verdadeiros e construir então aquele termo que eu detesto, né, mas vou usar aqui, uma narrativa, né, um discurso. Eu pinço da realidade certos elementos efetivamente existentes, né, factuais, e a partir daí eu construo todo um discurso social, toda uma narrativa, e, segundo o Zizek, né, quanto mais verdadeiro for o conteúdo de uma ideologia, mais eficiente ela será. Né? Assim aconteceu na invasão do Iraque, né? Quando os Estados Unidos disseram que tinham que invadir o Iraque, porque o Saddam Hussein era um ditador sanguinário, né, e possuía armas químicas, né, que poderiam gerar uma guerra de maiores proporções, né, um extermínio de certas populações. Né. Era mentira que Saddam Hussein era um ditador sanguinário? Não. No entanto, como é que isso foi trabalhado discursivamente? Dessa forma, sim, eu uso elementos de verdade para construir um discurso que, na verdade, é falso, porque oculta as suas reais intenções. As reais intenções eram o domínio do petróleo do Iraque, né, e as questões geoestratégicas dos Estados Unidos do Oriente Médio contra o Irã. Né. Era exatamente isso que estava em jogo. Né. Portanto, a ideologia hoje trabalha com a verdade. Olha que coisa interessante. Desse ponto de vista, ele está até revendo o que o Marx disse. Né? Marx disse que eles não sabem o que fazem, né, a respeito, né, do discurso social hegemônico. Eles não sabem o que fazem, mas o fazem. Né? O Zizek está dizendo, eles sabem perfeitamente o que fazem e mesmo assim fazem. Ou seja, hoje, né, o discurso ideológico, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe quando ele está manipulando. Né? Não há nenhuma ingenuidade, né? Nós estamos no mundo da pós-ingenuidade. Né?
o mundo pós-político é o mundo da pós-ingenuidade. Né? As pessoas, de alguma forma, sabem o que está em jogo, mas é mais cômodo não saber, é preferível não saber, né? É melhor não tocar nesse porém. Né? E, por fim, né? mais uma vez apelando aqui para o Zizek nesse meu final, né? Nós temos a falta total de espaço de discussão para a economia, né? E para a própria democracia liberal. Nisso, nós temos uma discussão multiculturalista, que é importantíssima, fundamental, né? A discussão multicultural, as questões das identidades, né? De gênero, raciais, etc. e tal. Porém, contudo, todavia, né? Para isso, o capitalismo vai até acomodando algum espaço, ele vai até absorvendo um pouco essas pautas, essas lutas, as novelas vão absorvendo isso, né? Os meios de comunicação vão adotando políticas que, de alguma forma, encampem essas lutas, essas pautas, né? Agora, o que ela não encampa é a discussão econômica. Sobre o modelo econômico, aí não dá para discutir. Aí não se pode discutir. Aí esse caminho está interditado, né? A discussão da democracia liberal e a discussão do neoliberalismo estão interditados. Né? Portanto, não há mais como a gente tratar disso. Né? Bom, eu concluo aqui com 3 desafios que eu acho que a gente tem, né? Não são nenhuma proposta, né? Ninguém aqui é profeta, ninguém aqui é fundador de seita, né? São apenas 3 desafios que a gente acho que tem pela frente nos próximos anos, se a gente quiser voltar à civilização e não cair na barbárie como a gente está vivendo agora. Né? No campo da política, eu colocaria a necessidade de reflexão sobre novas formas de resistência e de luta para os movimentos sociais e para a esquerda em geral. Quer dizer, pensar novas formas de luta e de resistência é essencial. Né? Não porque aquelas que existiram não tenham sentido nenhum, né? Ou não tivessem feito nenhum sentido para a sua época, não é nada disso. Né? Mas o mundo mudou, o capitalismo mudou suas estratégias, né? E o neoliberalismo hoje é hegemônico, ele é universalizado. Então, a gente tem que ressituar as formas de luta para este novo mundo. Né? No campo da economia, a construção de um projeto econômico e social alternativo. Se não era o socialismo real, que outro era? Era socialismo, é o quê? Cooperativismo? Tem minhas dúvidas. Né? A gente tem que rediscutir modelos econômicos, não é isso? Mas para isso a gente tem que lutar para desinterditar essa discussão. Essa discussão sobre o modelo econômico está interditada. Né? E, por fim, no campo do pensamento, a necessidade de resgatar uma razão crítica contra a razão instrumental e contra o irracionalismo. Então, se a escola de Frankfurt tinha um inimigo, que era a razão instrumental, agora ela tem 2. Ela tem a razão instrumental e a sua consequência, que é a caída no irracionalismo, na irracionalidade. Bom, encerro aqui, agradeço a todos por estarem aqui com a gente até agora. E vamos abrir então para a discussão. Não vou passar a bola aqui para o Donizete. Bom, eu gostaria, antes de tudo, de agradecer a Luiz, a palestra precisa, crítica, né? Visceralmente crítica e ao mesmo tempo combativa, e trazer nesse balde de água fria de realidade que, lamentavelmente, não sei se foi a pandemia ou o que aconteceu, mas a gente tem assistido com muita tranquilidade a naturalização do inaceitável, né? Nós estamos num tempo estranho. Bom, eu abro então para questões. Se vocês quiserem se aproximar